Então vamos lá para o nosso último vídeo de revisão dos modelos atômicos. Nós já vimos lá os modelos de Dalton, Thomson e Rutherford. Hoje vamos entrar especificamente no modelo atômico de Bohr. Nós comentamos na aula passada que Bohr foi aluno de Rutherford. E Bohr ficou responsável por tentar explicar a existência da eletrosfera, explicar que a eletrosfera era estável. Então, como é que Bohr conseguiu explicar isso aí? Bom, para Bohr, a gente vai entender que o átomo agora continua sendo dividido em núcleo e eletrosfera. Núcleo contendo prótons e nêutrons, eletrosfera contendo os elétrons. Só que agora essa eletrosfera vai ser dividida em níveis de energia, ou também camadas eletrônicas. No total, Bohr dividiu a eletrosfera em 7 camadas, que ele chamou de camada K, L, M, N, O, P e Q, na sequência, certo? Teoricamente, a gente pode ter infinitas camadas, mas na prática são apenas 7 camadas, porque todos os átomos que o homem conhece até hoje apresentam no máximo 7 camadas. Ele falou também que cada camada dessa, cada nível desse, vai apresentar uma quantidade diferente de energia. As camadas mais internas são as menos energéticas e as mais externas as mais energéticas. E cada camada tem uma quantidade fixa de energia, que é invariável, é sempre a mesma. Ou seja, para o elétron se situar em uma camada, em uma órbita, ele vai ter que ter a mesma energia que esse nível apresenta. Um elétron que se encontra no primeiro nível, naturalmente não vai saltar para um quarto ou quinto nível. Ele tende a permanecer no seu primeiro nível, no seu nível de origem, porque ele tem a mesma energia que aquele nível apresenta. Só que Bohr também falou que os elétrons podem saltar de níveis mais internos para níveis mais externos. Esse salto, chamado de salto eletrônico ou salto quântico, esse quântico se refere a quantum, um pacote fixo de energia. Ele só vai acontecer quando esse elétron absorver uma quantidade extra de energia. E essa quantidade extra tem que ser exatamente igual à diferença de energia entre os níveis. O elétron pode absorver qualquer quantidade de energia. Tem que ser uma quantidade específica de energia para saltar de uma camada para outra, saltar de um nível para outro. Quando o elétron salta para um nível mais externo, a gente fala que esse elétron se encontra excitado, um elétron no estado instável. Todo elétron excitado, por ser instável, por ter muita energia, ele vai tender a voltar ao seu nível de origem, ao seu nível fundamental, liberando a mesma quantidade de energia que foi absorvida. Então, lembrando que o elétron pode saltar de um nível mais interno para um nível mais externo, absorvendo um pacote fixo extra de energia. Quando ele salta, se torna excitado, que é um estado instável do elétron. Então, ele vai tender a voltar ao seu nível de origem, seu nível fundamental, liberando a mesma quantidade de energia que ele absorveu. Então, a gente pode entender o modelo de Bohr basicamente é dessa forma aqui. Você vai ter o núcleo, né, que contém os prótons e nêutrons, e a eletrosfera formada por camadas, por níveis eletrônicos. Aqui no caso, na figura, né, representou apenas 3, mas lembrar que pode ser no máximo 7 níveis. Onde cada nível desse vai ter os seus elétrons que se encontram em órbitas fixas em volta desse núcleo atômico. É justamente essa energia fixa, essa órbita fixa, que vai explicar o porquê do elétron não entrar em colapso com o núcleo atômico. Porque o elétron, na sua órbita, durante o movimento em volta do núcleo, ele não tende a perder a energia, porque ele tem uma energia sempre fixa. Então a gente tem aqui os postulados de Bohr. Bohr postulou esses pontos para conseguir explicar a existência da eletrosfera. Primeiro, o elétron em seu estado estacionário não ganha e nem perde energia. Segundo, ao ganhar energia, o elétron passa para um nível mais energético, o estado excitado. O estado excitado é instável e, após um curto espaço de tempo, retorna a seu estado original, devolvendo à energia a mesma quantidade de energia que ele absorveu.
Esse modelo de Bohr, ele foi muito importante para poder explicar alguns fenômenos, como o do espectro do átomo de hidrogênio. O que significa? Quando você aquecia um gás, no caso, quando você passava uma corrente elétrica sobre um gás, ele emitia uma luz. Quando você passava essa luz por um prisma, você conseguia decompor essa luz em feixes. Só que essa luz, ao passar pelo prisma, não apresentava um espectro contínuo, como um arco-íris. Apresentava um espectro específico de linhas, apenas algumas linhas específicas. Esse experimento ele já existia antes de Bohr propor seu modelo, mas ninguém sabia explicar o certo porquê desse fenômeno. Então, Bohr conseguiu explicar o espectro de linhas de hidrogênio a partir do seu modelo. Cada linha dessa, cada cor dessa representa um salto eletrônico, uma emissão de energia quando o elétron volta a seu nível fundamental. Então, esse espectro aqui de linhas, ele meio que vai ser a identidade de cada átomo, de cada elemento químico. Cada átomo vai ter um espectro de emissão diferente, porque nenhum átomo é igual ao outro. Cada um apresenta quantidade de elétrons diferentes, com níveis diferentes, com energias diferentes. Então você consegue diferenciar um elemento químico do outro, um átomo do outro, a partir do seu espectro de emissão. O modelo de Bohr ele foi muito eficiente para explicar esse espectro para átomos leves, átomos hidrogenoides com poucos elétrons. Mas quando esses átomos apresentam elétrons a mais, por exemplo, átomo de ferro, que é um átomo muito pesado, o modelo de Bohr já não conseguiu descrever com sucesso esse comportamento, esse espectro de linhas. Então aqui a gente tem, ó, só para comparar, né? Quando você pega a luz branca e passa por um prisma, ela vai apresentar um espectro contínuo. Ela vai apresentar todas as radiações, desde, né, ultravioleta até o infravermelho. Mas quando você pega uma substância, um elemento químico específico, nesse caso foi o hidrogênio, o gás hidrogênio, e você aquecer ele vai emitir espectros muito bem definidos, um espectro de linhas e não um espectro contínuo. Então, lembrar que Bohr, a partir do seu modelo, conseguiu explicar o fenômeno do espectro de linhas, no caso, o experimento do espectro de linhas. Cada linha dessa representa um salto eletrônico, a energia que o elétron vai emitir quando voltar ao seu nível fundamental. E aqui, para ilustrar, né, eu representei, caso eu estou mostrando aqui, o espectro de linhas de hidrogênio, do hélio e do neônio, e também do mercúrio. Você consegue ver, ó, quanto mais complexo for o átomo, quanto mais elétrons ele apresenta, maior vai ser o número de linhas que ele vai apresentar no seu espectro. E se você notar, nenhum espectro é igual ao outro. É meio que a digital de cada átomo, de cada elemento químico. Então tá aqui, ó, só para simplificar, para resumir, né? Você tem o núcleo, os níveis eletrônicos do nível 1 até o nível 7. Então, associar a cada linha de emissão dessa, cada cor dessa, representa um salto eletrônico, uma emissão diferente. Aí lembra que eu falei para vocês? O modelo de Bohr ele foi eficiente para explicar o comportamento de átomos pequenos, com poucos elétrons, átomos leves, né? Átomos hidrogenoides. Só que quando você pega átomos mais pesados, como eu falei, o ferro, mais pesados que o ferro, o modelo de Bohr já não consegue explicar com eficácia esses modelos. Então teve que surgir um novo modelo para conseguir explicar a estrutura eletrônica de átomos mais pesados, né, com mais eficiência. Então a gente tem que o modelo atômico atual ele é baseado na mecânica quântica, na física quântica, né? E existem alguns caras, alguns cientistas que foram fundamentais para o desenvolvimento desse modelo atômico atual. Alguns deles aqui estão presentes na imagem, né? É o de Broglie, o Heisenberg e o Schrödinger, beleza? Com relação ao modelo atual, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um link de um documentário que explica os princípios básicos desse modelo atômico atual. Beleza? Então assiste o documentário, ele é bem interessante, bem legal e é bem esclarecedor com relação a esse novo modelo atômico. Beleza? Então por hoje fechamos a nossa revisão dos principais modelos atômicos e depois de uma olhada no documentário.